Caros amigos e amigas, muito boa noite. Estamos aqui nos preparando para fazer a nossa live, né, com uma reflexão sobre a liturgia desse domingo, as leituras que a igreja coloca para nós nesse domingo. E como eu já tenho colocado aqui para nós várias vezes, né, sempre nós temos um tema, mais ou menos, que envolve toda a liturgia do domingo. Nesse domingo, que é o 14º domingo do tempo comum, não há uma solenidade especial sendo celebrada, o tema básico é a paz. A gente vai ver isso na primeira leitura, vai ver também no Evangelho, que é a síntese de todos os bens, a paz, né? A paz envolve o gozo, envolve a segurança, a prosperidade, a consolação, né? A tranquilidade. E Deus, então, que promete a paz, né? E Jesus falava muito dessa paz, né? O profeta Isaías, lá no capítulo 9, quando fala, ele é o príncipe da paz. Deus admirável, né? E Jesus falava muito dessa paz. Quando ele ressuscitou no domingo da ressurreição, que os discípulos estavam assim apavorados, presos, trancados lá no cenáculo com medo dos judeus, Jesus aparece e fala para eles, a paz esteja convosco. 3 vezes, né? A paz esteja convosco. Ele é a paz. Cristo é a nossa paz, São Paulo dizia. É essa paz que a igreja quer colocar hoje para nós, que não é a paz do mundo, não é a paz simplesmente de negociações diplomáticas. Claro que isso é bom, mas não é suficiente. É necessário, mas não é suficiente, né? A paz de Deus é algo mais. São Paulo diz, a paz que supera todo o entendimento em Cristo Jesus. Ele fala na carta aos Filipenses, né? Então, a primeira leitura, né, nós temos aí Isaías, capítulo 66, do versículo 10 até 14, né? E o tema é esse, eis que farei correr para ela a paz, como um rio, a Jerusalém, né? O povo que volta do exílio da Babilônia, então Deus promete a paz, né? Porque o profeta Isaías, você sabe, são 3 partes do livro do profeta Isaías. Isaías 1, 2 e 3. Isaías 1 é de antes do exílio, mais ou menos até o capítulo 39. Depois do capítulo 40 até o capítulo 55 é o Isaías no exílio, lá na Babilônia. E depois a volta, que é do Isaías, mais ou menos 56 até 66, é quando o povo volta para a terra prometida. Então, a primeira leitura trata disso, né? Diz assim, alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós que a amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. É essa paz que contém consolação, contém alegria, contém gozo, né? Que Deus promete, né, nos tempos, sobretudo nos tempos messiânicos, né? Isto diz o Senhor, eis que farei correr para ela a paz, como um rio, e a glória das nações como torrente transbordante. É exatamente aquilo que os profetas todos anunciavam no reino messiânico, o reino de paz, né? E é interessante que logo que Jesus nasceu, né, os anjos anunciaram para, né, os pastores, né, glória a Deus no mais alto dos céus e paz. Paz aos homens por ele amados. Paz aos homens de boa vontade. Esse príncipe que nasce hoje em Belém é o príncipe da paz. Ele vem trazer a paz ao mundo, né? É o que a gente quer mostrar outro, meus irmãos. Não existe paz sem Cristo. Cristo é a nossa paz. Por quê? Cristo, ele traz a paz da consciência. Quando ele tira os nossos pecados, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele deixa o nosso coração em paz, a nossa consciência tranquila, né? Diz aqui, como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei. Sereis consolados em Jerusalém. Tudo isso, a vez de ver, e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará, como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos.
Bom, o profeta Isaías está escrevendo esse texto na perspectiva do povo que volta para a terra prometida, depois de 70 anos no exílio. 70 anos sem paz, 70 anos sem pátria, sem sacerdote, sem o templo, sem aquelas funções todas litúrgicas que havia. Agora o povo volta. Então Deus promete essa paz. É assim que abre a liturgia de hoje. Né? E o salmista, né? o Salmo, que é o Salmo 65, ele sempre liga, né? O Salmo ele sempre liga a primeira leitura com o Evangelho. Né? Então nós vamos lá para o Evangelho, depois a gente volta aqui no Salmo, porque o Salmo faz essa conexão, né, dos dois. No Evangelho que a gente coloca hoje, de São Lucas, capítulo 10, versículo 1 até 12, depois de 17 até 20. Lucas 10, 1 a 12, depois de 17 a 20. Né? Nós vemos aqui Jesus colocando o seguinte: o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, né? Na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Jesus tinha muitos discípulos. Além dos 12 apóstolos, ele tinha muitos discípulos. Por exemplo, aquele discípulo de Emaús, Cleófas, né? Barsabás, que depois se tornou diácono, o diácono Felipe, o diácono o Matias, né? Que depois se tornou apóstolo. Jesus, ele formou uma escola, né? Ele enviava os seus discípulos. E os fundadores de congregações aprenderam isso, né? Monsenhor Jonas Abib, por exemplo, tem mais de 1000 consagrados na Canção Nova que ele manda pelo mundo inteiro. Né? Tem casas aqui na América do Sul, tem casa em Roma, tem casa na Palestina, tem casa, né, em muitos lugares do Brasil, são os enviados, esses 72. Né? Cristo tem essa audácia, né, apostólica, ele envia. Né? Ele fala, eu vos envio, ide, né? Não tenham medo, eu estou convosco. A última palavra do Evangelho de São Mateus, o último versículo, né, Mateus 28, 20, Jesus, depois que envia seus discípulos para o mundo inteiro para pregar o Evangelho a toda criatura, Jesus diz, eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Eu acho bonito que Jesus usa o verbo no presente. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Fiquem tranquilos, vão no meu nome, vão com o meu poder, vão com alegria, levar essa paz que o profeta Isaías anunciou para Jerusalém. Né? Cristo quer enviar os seus discípulos para levar a paz ao mundo. Por que levar a paz ao mundo? Quando você leva a evangelização, quando você leva a conversão, você leva a paz. Ok? A paz é fruto da evangelização. Né? Então aqui o Senhor enviou, dizia-lhes, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso eu pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Isso é uma coisa muito importante nós meditarmos. A messe é grande. Quantas pessoas precisam ser evangelizadas? Quantas crianças precisam ser evangelizadas, catequizadas, preparadas para a primeira comunhão? Quantos jovens precisam ser preparados para a crisma? Né? Quantos jovens precisam ser preparados para o casamento? Né? Ainda hoje eu fazia uma palestra na Canção Nova para os casais, eu dizia, o casamento começa no namoro. Os jovens precisam ser preparados para o casamento desde o namoro, um namoro cristão, um namoro que não tem vida sexual, um namoro sério, né, de respeito, de alegria, mas responsável. A messe é grande, grande, grande demais. Né? Quantos adultos que não sabem nem o que são os sacramentos, o que são os mandamentos, quantos não foram batizados? Né? A messe é grande. E por que Jesus diz, né, a colheita está se perdendo, está na hora de colher os frutos, mas não tem operários para isso? Por isso que Jesus conta aquela parábola dos trabalhadores da última hora, né? É bonita aquela parábola, né?
o empregador, né? O fazendeiro lá, que precisava fazer uma colheita, e estava perdendo já o seu produto. Então ele passa às 6 horas da manhã, chama os que estavam na praça, depois ele passa às 9, depois ele passa ao meio-dia, depois ele passa às 3 da tarde, e quem ele acha ele leva, porque está perdendo a sua colheita. Quando é 5 horas da tarde, 1 hora antes de terminar a colheita, ainda vai lá, ainda pega quem está desocupado e leva. É engraçado, né? Depois que ele foi remunerar o pessoal no final do dia, ele pagou igual para todo mundo. Aquele que trabalhou 1 hora recebeu a mesma coisa daquele que trabalhou, né, de 6 da manhã até 6 da tarde. Até ficaram com inveja, né? Mas nós trabalhamos muito mais, vamos ganhar a mesma coisa. E o senhor disse, olha, eu combinei com você um salário, está aqui seu salário. Agora, se eu quero dar mais para o outro, qual é o problema? Né? Qual é o problema? Você vai ficar bravo porque eu sou bom? Você vai ficar bravo porque eu faço caridade? Não estou fazendo injustiça com ninguém. Eu combinei com você 1 denário, não foi? O denário era o equivalente a um dia de trabalho, né? Está aqui o seu denário, vai embora para casa, tranquilo. Não é? Mas, veja, até aquele que está lá 5 horas da tarde, ainda que seja para trabalhar 1 hora, ele chama. São os trabalhadores da última hora que a gente chama, né? De repente pode ser você. Você que está aposentado, você que, né, acha que já não tem mais nada para fazer na vida, fica aí só olhando para o tempo, esperando o tempo passar. Não, pelo amor de Deus. Tem muita coisa para fazer na igreja. Tem muitas pastorais precisando de gente para trabalhar. Né? Se envolva aí numa pastoral. Pode ser de criança, pode ser de jovem, pode ser de casais, pode ser de namorados, pode ser, não sei, de pastoral carcerária, pastoral, né, de tantas formas de pastoral que existe hoje. A gente não pode, meus irmãos, só cruzar os braços. Né? Jesus diz, a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi ao dono da messe que mande operários para a colheita. É preciso pedir muito, Senhor, mande para nós, né, vocações sacerdotais e religiosas. Eu peço isso todo dia na missa, né? A missa que eu vou todo dia, né? Depois da hora que eu comungo, Senhor, mande para a igreja, não é? Missionários, vocações sacerdotais, vocações religiosas. Nós temos que pedir. Né? Eu conheço um bispo que ele implantou na diocese dele uma adoração permanente diante do Santíssimo para pedir vocações sacerdotais para a diocese. E o bispo me disse que ele está com tanta vocação sacerdotal que ele tem mandado padres dele para outra diocese. Então, isso que Jesus diz aqui, né, que é preciso pedir ao dono da messe que mande operários para a colheita. Deus é o dono da messe. Deus é o dono do apostolado, da evangelização. Se nós pedirmos, Ele vai mandar. Então, olha uma coisa importante de aprender, meus irmãos. Fazer adoração ao Santíssimo de maneira intensa, continuada, pedindo para a sua diocese, pedindo para a sua paróquia, vocações sacerdotais e religiosas. E Deus vai mandar, não tenha dúvida disso. Ok? Eis que vos envio como cordeiros por meio de lobos. O que quer dizer esse cordeiro? Eu envio vocês de maneira assim, branda, com brandura, com bondade, levando a paz, para tirar o pecado. Vocês vão no meio de lobo. Quem são esses lobos? Esses lobos são aqueles que estão sem Deus, que vivem na vida mundana. Mas vai a eles com paz, com brandura, levando a paz. Né? É isso que ele quer dizer aqui. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Ou seja, o evangelizador, o missionário, ele tem que ser desprendido das coisas materiais financeiras. Né? Ele deve acreditar na providência divina. Deixa que a providência divina vai cuidar dele. Entende? Ele diz aqui, não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Será que Jesus quer que a gente seja mal educado com os outros, não cumprimente ninguém? Não, não é isso. Não é porque entendeu o que ele diz. A igreja entende o que ele diz. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho, quer dizer,
Não pare. Não se desvie da tua missão. Não deixe que nenhum obstáculo impeça que você vá anunciar o reino de Deus. Não está dizendo que não é para a gente não cumprimentar os outros. Não é nada. É uma maneira judaica de falar. Não cumprimentei ninguém pelo caminho. Não para. Não desvia da tua missão. Claro que nós temos que ter esse civismo, essa amizade, cumprimentar. Não para. Cumpra a tua missão. Não desvia da tua missão. É isso que ele quer dizer. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. É a bênção de Deus para aquela casa. Veja o tema da paz que eu falei, que envolve todas as leituras. O profeta Isaías fala da paz para Jerusalém, na volta do exílio. Aqui o Senhor está dizendo que eu entrar em alguma casa que acolher vocês, aí está a providência divina. Meus irmãos, quantas e quantas casas nesse Brasil eu já estive. Tem mais ou menos uns 40 anos que eu ando pregando por esse Brasil afora, fora do Brasil também. Quantas e quantas casas já me abrigaram, e abrigaram bem, né? Oferecendo comida, almoço, janta, hospedagem. Jesus fala, né? Se a paz esteja nessa casa, se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se ali, o que significa isso? Se ali morar um amigo da paz, a paz repousará sobre ele. Quem é o amigo da paz? Quem é? É aquele que está aberto para Deus, aquele que está aberto para o Evangelho, aquele que está aberto para acolher o evangelizador, você entende? Com carinho. É esse, né? Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Agora Jesus diz, se não, ela voltará para vós. Se você não, né? Alguém que não é amigo da paz, alguém que, né, não te acolhe, não acolhe a evangelização, então a paz volta para você. Aquela pessoa não será abençoada, né, por própria culpa. Né? Permanecer naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Está aí. O trabalhador merece o seu salário. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 14, São Paulo fala, né, aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Ok? Quando Jesus está dizendo aqui, né, permanecer naquela casa, comei, bebei, do que tiverem. Não existe nada mais. Como que oferecer? Não peça nada. Jesus fala, né, Jesus fala, comei e bebei. É o alimento. Né? Não é para pedir mais coisa, pedir mais dinheiro. Não. Comei, bebei do que tiverem. Porque o trabalhador merece o seu salário, merece o seu sustento. É claro que o missionário, né, que a vida inteira ele prega o Evangelho, ele tem direito de receber uma remuneração para ele viver, para suas necessidades básicas. Não é para luxo, não é para esnobação, não, para suas necessidades básicas. Nós temos que manter, por exemplo, os sacerdotes com os nossos dízimos, porque o sacerdote ele não pode trabalhar nas coisas do mundo. O sacerdote não foi feito para ser professor, para ser médico, para ser advogado, para ser dentista, para ser, sei lá, pedreiro. Não, ele foi feito para ser pastor de almas. Então ele precisa receber um sustento. Né? Claro que o bispo de cada diocese regula isso. Mas às vezes, meus irmãos, às vezes a gente vê padre passando necessidade. Eu conheci um padre que quase que passava fome, porque as pessoas não cuidavam dele na sua paróquia direito. Não pode acontecer isso. Eu não estou dizendo aqui para a gente encher o padre de dinheiro ou de carro novo, não. Eu estou falando aqui da necessidade básica, alimentação, saúde. Precisa de, né, as coisas da sua casa. Então, São Paulo fala, aquele que prega o Evangelho, ele pode viver do Evangelho. Então Jesus coloca isso. Né? Permanecer naquela mesma casa, comer e beber do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Né? Não
passeis de casa em casa. Não fica mudando de casa em casa, não, querendo algo mais. Não, fica naquela casa ali, né? Quando entrares numa cidade e fores bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver. Está aí. Rezar pelos doentes, rezar pela família que te acolhe, né? Para que os doentes sejam curados. É interessante como é que Jesus manda sempre pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus e curar os doentes, né? É verdade que no tempo de Jesus os milagres eram muito mais intensos, porque, como dizia o próprio Santo Ambrósio, né, a evangelização estava começando e era preciso que, no meio daquele paganismo todo, os milagres fossem mais fortes do que hoje. Mas ainda hoje, devemos rezar pelas pessoas, né? E Jesus dizia ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Esse é o objetivo, né, da evangelização, anunciar o reino de Deus, o reino da verdade, o reino da justiça, o reino do amor, o reino da paz, o reino da liberdade, o reino do respeito à pessoa, né? O reino que o Evangelho tem aí a sua configuração. Mas quando entrardes numa cidade, não fordes bem recebido, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. É uma espécie de uma maldição, né? Se alguém não acolhe o evangelizador, não acolhe Deus, rejeita, expulsa, não quer saber, sacude o pé, quer dizer, abandona essa cidade aí, né, a sua própria miséria, né? Não quer Deus, chuta Deus, então Deus a abandona. Não precisa Deus castigar, não. Basta Deus tirar de cima de nós a sua proteção, que a gente sucumbe, meus irmãos, né? Não tem dúvida, não. E continua aqui, no entanto: sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Deus me livre, meus irmãos, uma cidade rejeitar os evangelizadores, uma cidade não querer ser evangelizada, uma cidade se revoltar contra a igreja. Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. E nós estamos vendo isso hoje. Gente rejeitando Deus, rejeitando o crucifixo. Eu vi esses dias aí, né, no Canadá, agora a pessoa tem proibição de usar crucifixo aparente em alguns lugares, em algumas coisas. Que absurdo. Rejeitando o Cristo na cruz. Será que tem sinal maior de bondade, de desprendimento, de amor do que o Cristo pregado na cruz? E muitos lugares estão proibindo isto, das pessoas usarem o Cristo no peito. Aqui no Ocidente, eu não estou falando lá nas Arábias, não, lá no mundo, né, dos muçulmanos, não, aqui no Ocidente. É preciso lembrar dessa frase: Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Bom, os 72 voltaram muito contentes. Interessante, né? Jesus mandou eles pregarem com poder, voltaram contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Que bonito, né? Em nome de Jesus, até os demônios, quer dizer, e outras coisas também, voltaram felizes. Mas aí Jesus colava para eles duas coisas muito interessantes. Primeiro, Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu, né, como um raio. O Papa João Paulo II, quando um dia analisou essa palavra aqui do Evangelho, o Papa João Paulo II disse assim: quando você prega o Evangelho, quando você anuncia Jesus, anuncia o reino de Deus, a salvação de Jesus, Satanás cai do céu. Cai como um raio. Ou seja, ele perde a força. Ele larga as vítimas, os pecadores. Bonito que o Papa João Paulo II disse. Prega o Evangelho. O Evangelho é como uma luz. Tem duas maneiras de você exorcizar o demônio. Uma maneira de exorcizar o demônio é jogando água benta pelo rito do exorcismo. Mas isso só um padre autorizado pelo bispo pode fazer.
Mas nós podemos exorcizar o demônio de outra maneira, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Ela expulsa o demônio cai do céu. Quando o demônio foi tentar Jesus lá no deserto, 3 vezes Jesus jogou no rosto dele a palavra de Deus. Lembra disso? Está lá no Evangelho de São Mateus, São Marcos, logo no começo, né? O demônio disse para ele, pega essas pedras, transforma essas pedras em pão. Não, eu não vou aqui usar o meu poder divino, não, porque eu vim refazer o papel de Adão. Eu vou agir como homem. Está escrito. Jesus falou para o demônio 3 vezes, está escrito. E o demônio sabe aonde? Ela lá no livro do Deuteronômio, na Sagrada Escritura, está escrito. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Depois o demônio leva ele lá para o alto do templo de Jerusalém e se joga lá para baixo. Está escrito. O demônio também usa a Bíblia, hein? Falou para Jesus, está escrito. Salmo 90. Os anjos te sustentarão em tuas mãos para que teus pés não tropecem em alguma pedra. E Jesus disse o quê? Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não vou ficar fazendo aqui, showzinho aqui, do templo de Jerusalém, para me aplaudirem com o Messias glorioso, triunfante. Meu messianismo não é esse. Meu messianismo é o messianismo da cruz. O demônio se afastou. Depois vem uma 3ª vez o demônio, leva Jesus para uma montanha alta, mostra todos os reinos do mundo, diz, olha, tudo isso é meu. Eu vou dar para você, se você prostrado me adorares. Que tentação, não é, meus irmãos? A tentação que tanta gente cai, a tentação, né, do dinheiro em abundância, de ficar rico, passando por cima de tudo, como diz o povo, vendendo a alma para o diabo. E Jesus olha para o demônio e fala, está escrito, só servirás e adorarás o Senhor teu Deus. E o demônio recua e não volta mais. Veja, 3 vezes Jesus colocou para o demônio a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu, como um raio. E o Papa João Paulo II dizia que quando você prega o Evangelho, anuncia a palavra de Deus, fala da verdade de Deus, Satanás cai do céu. As pessoas se convertem, as pessoas mudam, as pessoas vêm para Deus. Meus irmãos, como é importante isso, né? São Paulo fala, a fé entra pelo ouvido e se faz pela palavra de Deus, né? Nós leigos hoje temos uma responsabilidade muito grande na igreja. Nós somos esses 72 aí. Os apóstolos, os 12, são os padres, são os bispos. E nós somos essa maioria que chegou onde os apóstolos não conseguiram chegar. O texto está dizendo que Jesus mandou à frente dele. E depois eles voltaram felizes. Então a primeira coisa que Jesus ensina é que quando você prega a palavra, o demônio cai do céu. Perde o poder. Depois ele diz, né, outra coisa, né? Interessante isso daqui. Jesus respondeu, eu vi Satanás cair do céu como eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Que promessa maravilhosa é essa, meus irmãos? Isso quer dizer que quando a gente vai pregar o Evangelho, a gente não pode ter medo. Não, tem que se preparar. Claro, para eu fazer essa conversa que eu estou tendo com você, eu preparei aqui, está tudo aqui, tem outra folha aqui, né? Consultei 3 manuais, mas depois você vai com coragem. Você vai sem medo, porque o Senhor disse, eu dei poder a vocês de pisar cobras, escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Meus irmãos, eu tenho uma coisa comigo que eu agradeço a Deus, mas do fundo da alma. Sabe o que é? Deus me chamou para evangelização como leigo, né? Fui casado 40 anos, tenho 5 filhos, 12 netos, fui professor universitário 40 anos, né? Hoje tenho uma pequena editora para publicar livros católicos, faço meu trabalho na Canção Nova
né, na rádio, na TV, na internet, etc. E viajei muito pelo mundo, muito, mais de 40 anos viajando pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Uma coisa que eu quero dizer a você, com muita humildade, com muita sinceridade, eu nunca fui para uma missão pregar um retiro. Né? Quantas vezes eu fui pregar retiro sozinho? Sexta-noite, sábado, domingo, palestra na sexta-noite, 4 palestras no sábado, 2, 3 palestras no domingo. Sabe, com risco de faltar voz, com risco de perder avião, com risco de... Já bati carro, já perdi avião, peguei outro, já fiquei sem voz, muitas vezes tive que pregar com um fiozinho de voz. Mas sempre, sempre, sempre eu cumpri a missão. Algo sobrenatural acompanha a gente. Algo sobrenatural acompanha a gente. Quando você vai nesse espírito que Jesus disse, né? Espírito de confiar na providência divina, espírito de não querer buscar recompensa financeira, nem recompensa de aplausos, nem nada. Quando você vai por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, por amor às pessoas, a missão acontece. Quantas e quantas vezes eu tive nos Estados Unidos, pregando lá nas comunidades brasileiras, em Portugal, no Japão, né? Aqui no Brasil. Eis que eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então essa palavra de Jesus aqui, né, é uma coisa impressionante. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. Um dia eu fui pregar, me lembro muito bem, no Maranhão, em São Luís do Maranhão, encontro de casais. E eu jantei no sábado, à noite, e depois eu tinha que pregar no domingo. Eu comi uma comida muito boa, né, lá na casa de uma família, só que uma comida que, a comida do Nordeste é diferente da comida de nós aqui do Sul. Então eu me lembro que eu comi uma torta de caranguejo, estava uma delícia. Mas, meus irmãos, no meio da madrugada, me deu um mal-estar tão grande, uma dor de cabeça tão grande. Eu estava com a minha esposa, disse para ela, não sei o que eu vou fazer. Não sei se eu vou conseguir pregar amanhã. Porque já tomei remédio aqui, já tomei Neosaldina, já tinha até vomitado. A comida era boa, minha esposa não sentiu nada. A família não sentiu nada. Eu aqui, é tentação. É o mal que quer derrubar a gente. Mas aí, depois que eu vomitei, tomei um remédio de novo, voltei a dormir, umas 4 horas da manhã, consegui dormir. Dormi até umas 7, levantei, preguei o domingo o dia inteiro, sem nenhum problema, sem nenhuma dor de cabeça, sem nada. E isso aconteceu várias vezes. Várias vezes comigo eu passei mal à noite com dor de cabeça. É tentação. Mas a gente percebe que a mão de Deus vem ali e pisa a cabeça do mal. Nossa Senhora vem ali e protege a gente. Então, isso que ele diz aqui, né? E nada vos poderá fazer mal, diz Jesus. Temos que confiar nisso. Porque se a gente não confia também, não acontece. E nada vos poderá fazer mal. Mas aí Jesus, uma outra coisa muito bonita, contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Olha que Jesus diz, não, vocês voltaram alegres porque até os demônios se submetem a vocês. Não, isso não é o mais importante, não. O mais importante é que o nome de vocês está escrito no céu. O mais importante é que vocês vão para o céu. Porque vocês estão me ajudando a implantar na terra o reino do meu Pai. É essa a recompensa do evangelizador. Não fica alegre porque as famílias te receberam, te deram um almoço bom, te deram até, quem sabe, uma gratificação para a sua comunidade. Não é isso, não. Né? Ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Está aí, meus irmãos, como é importante isso, né? É por isso que, então, agora, eu vou para o Salmo, né? Eu disse a vocês que a oração do Salmo, ela junta
ela não é que junta, ela faz um link, uma ligação entre a primeira leitura e o Evangelho. Né? Então ela diz assim, aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos ao seu nome glorioso, dai a Deus a mais sublime louvação. Porque é Deus que faz tudo isso. É Deus que dá a paz. É Deus que leva o Evangelho da paz. Traz as pessoas para Ele. Dizei a Deus como são grandes vossas obras. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Né? Como diz na missa lá, é justo e necessário dar graças a Deus em todo tempo, em todo lugar. É justo e necessário e nos faz mais santos. Né? Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. O mar ele mudou em terra firme e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Aqui ele está lembrando a passagem do Mar Vermelho e a passagem do Rio Jordão. Né? A pé enxuto. Ele domina para sempre com poder. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que Ele me fez. Eu contei a vocês aqui quanto bem Deus me fez. Né? Bendito seja o Senhor Deus, que me escutou, não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. É isso mesmo. Deus acompanha aquele que Ele envia para pregar, para anunciar. Né? Mas eu queria dizer o seguinte, a evangelização não é só também para esses 72, não, é para todos. Todo batizado, ele é evangelizador. Né? É discípulo e é missionário. Né? E agora eu queria, refletir um pouquinho sobre a grandeza, né, do trabalho que nós leigos temos que fazer e precisamos fazer. Né? Mas antes eu quero ler a segunda leitura. A segunda leitura é da carta de São Paulo aos Gálatas, em que São Paulo, né, ele diz assim, Gálatas 6, de 14 até 18. Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor, nosso Jesus Cristo. Por que São Paulo está dizendo isso? Ele está escrevendo para os Gálatas. Os Gálatas eram pagãos. Né? Havia os judeus e os pagãos. Né? Paulo pregou para os pagãos muito tempo, também para os judeus. Né? Os judeus se orgulhavam da circuncisão. Nós somos circuncidados, nós somos filhos de Abraão. Né? E os gregos se orgulhavam da sua cultura. Né? Então, Cristo para os judeus era uma loucura. Né? E para os pagãos, não, para os judeus ele era um escândalo. E para os gregos ele era uma loucura. Mas Paulo dizia, para nós é a salvação. Né? Então ele diz aqui, nessa carta, né? Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Meus irmãos, aquele que busca Deus, aquele que quer levar Deus para os outros, aquele que quer trabalhar para o reino de Deus, o mundo não o atrai mais. As coisas do mundo, os prazeres do mundo vão ficando de lado. Quando a pessoa vai mirando Deus, vai olhando para o Evangelho, ele vai deixando essas satisfações do mundo, os prazeres do mundo. É o que São Paulo diz aqui, quanto a mim, né? O mundo está crucificado para mim. Quer dizer, o mundo morreu para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Não quer dizer que a gente não vá viver, nós somos leigos, viver as festas de família, viver as formaturas. Não, vamos viver tudo isso, mas sem se apegar a tudo isso. Sem que tudo isso seja o fim da sua vida. Tudo isso é meio. Né? Isso é meio. Eu tenho 5 filhos, saio, vou jantar com eles, mas isso aí não é para mim o mais importante. Isso é um meio, eu tenho que estar com eles. Eles querem estar comigo no final de semana de descanso. Né? Deus não está abolindo essas coisas boas, não. Agora, Deus não quer que isso aí se torne para nós o fim da nossa vida, mas um meio.
né? São Paulo fala, pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. Por quê? Porque o judeu se orgulhava da circuncisão. E o grego se gloriava da incircuncisão. Ele se orgulhava da sua cultura. Então Paulo diz, nada disso tem valor. O que conta é a criatura nova. Quem é a criatura nova? São Paulo fala lá na carta aos Coríntios, né? Capítulo 4, versículo 16, quem está em Cristo é uma nova criatura. Passou o que era velho. Passou o mundo do pecado, passou o mundo das brigas, passou o mundo das desordens, uma nova criatura. Então Paulo fala, o que vale não é a circuncisão ou a incircuncisão, o que vale é ser uma nova criatura pelo batismo, ser cristão, né? E para todos os que seguirem esta norma como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Olha aí, a paz volta aqui na carta de São Paulo. O tema da liturgia deste domingo é a paz. Aqueles que abraçam Cristo, Paulo fala, né? Seguirem esta norma, né? Paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. O que quer dizer isso? Paulo está dizendo que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Que marcas é essa? Por que Paulo fala isso? Porque no tempo dele havia escravos. Os escravos pertenciam a uma família. Então, cada escravo, ele trazia uma marca, às vezes no rosto, da família. Como antigamente marcava o gado com, né, as iniciais do dono, com ferro quente, né, que ficava marcado na perna do boi. Hoje não se faz mais isso, porque se prende agora um brinco na orelha do animal, né? Mas antigamente era ferro quente. Antigamente os escravos, eles eram queimados no rosto, marcados com as insígnias da família, para que ele não fugisse. Todo mundo soubesse de quem que ele era, porque o escravo ele não era dono da vida dele, ele pertencia à família. Então Paulo fala, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Eu não sou escravo de ninguém. Eu não tenho marca. Paulo era um homem livre, ele era um cidadão romano, mas ele trazia as marcas de Cristo, o sofrimento, a cruz. Ele diz, irmãos, né, a graça do Senhor nosso Jesus Cristo esteja convosco. Por isso que ele diz aqui, quanto a mim, que eu me glorie somente na cruz do Senhor. Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim. A marca do Paulo era a cruz, né? Como os escravos tinham a marca das suas famílias. Bom, eu queria agora só completar essa nossa conversa, que já estamos aí quase já 45 minutos, né? Eu quero só completar falando um pouquinho aqui do seguinte. Nós, como os leigos, fazemos parte, como eu disse, desses 72 que o Senhor envia. E a igreja confia muito em nós, leigos, né? Eu sou do tempo do Concílio Vaticano II. Eu fui da igreja diante do concílio. Eu sou da igreja do tempo da missa em latim. Sim. Onde o leigo não tinha papel nenhum da igreja, praticamente. Se dizia que o leigo, a gente podia ser coroinha, podia poucas missões, ser sacristão, pouca coisa. Até se brincava dizendo que o leigo, antes do Concílio Vaticano II, ele tinha só 3 posições na igreja: sentado, de pé e de joelho. Era a posição que o leigo tinha na igreja. Mas que coisa bonita, meus irmãos, o Espírito Santo no Concílio Vaticano II resgatou a missão do leigo, né? Nós temos, por exemplo, o documento do Concílio Vaticano II, Apostolica Actuositatem, Ad Gentes, são documentos que, né, envia o leigo para trabalhar. Depois do Concílio Vaticano II, que o Papa João Paulo II disse que foi uma primavera da igreja, foi mesmo. Foi mesmo. Eu, com 20 anos de idade, já estava pregando. Em 1970, o concílio terminou em 65. Jamais um leigo pregaria antes do Concílio Vaticano II. Eu, com 20 anos de idade, o Padre Jonas já nos colocava para pregar para os jovens.
E veio o cursinho de cristandade conduzido por leigos. Leigo pregando, encontro de jovens pregando os leigos. Né? TLC, treinamento de liderança cristã. E veio a renovação carismática católica e vieram uma primavera para a igreja. Eu não sei como é que alguém tem coragem de falar mal do Concílio Vaticano II. Eu não sei. Quando os papas todos enalteceram o concílio, João Paulo II, João Paulo I, Paulo VI, João XXIII, Papa Francisco, Papa Bento, só elogiam. Né? Então o concílio empurrou o leigo para evangelizar. Eu quero aqui até ler, né? Por exemplo, já Pio XII, antes do concílio, Pio XII dizia assim: os leigos devem ter uma consciência sempre mais clara, não somente de pertencerem à igreja, mas de serem igreja. Isto é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos, em comunhão com ele. Eles são a igreja. Nós somos a igreja. Né? E aí, a Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, lá no 33, a Lumen Gentium diz assim, presta bem atenção, os fiéis leigos têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Nas comunidades, a ação deles é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, o mais das vezes, obter seu pleno efeito. Olha aí, o Concílio Vaticano II, quase há 60 anos atrás. A missão dos padres não se cumpre sem a ajuda dos leigos. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 901, o Catecismo da Igreja diz assim, sobre a vida do leigo na igreja, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticados no Espírito Santo, e mesmo as provações da vida pacientemente suportadas se tornam hóstias espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. É o leigo inserido no trabalho, na família, na universidade, na política, na arte, em tudo, né? Fermentando tudo com o fermento do Evangelho. O Catecismo fala assim, parágrafo 902, de maneira especial, os pais participam do mundo de santificação quando levam uma vida conjugal com o espírito cristão e velando pela educação cristã dos seus filhos. Está aí a evangelização dentro de casa. O pai e a mãe evangelizando os filhos. Né? O Catecismo ainda fala aqui, no 903, os leigos podem exercer o ministério da palavra. Olha aí. Presidir as orações litúrgicas, né? A celebração da palavra, administrar o batismo e distribuir a Sagrada Eucaristia de acordo com as prescrições do direito. Quanta coisa o leigo pode fazer hoje, né? O acólito, as leituras, né? O Catecismo fala, esse apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra, seja aos descrentes, seja aos fiéis. Aproveitar a oportunidade para falar de Cristo, seja aos fiéis, seja aos descrentes. Os leigos, acho bonito isso aqui, os leigos que forem capazes e que se formarem para isto, podem também dar sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas e atuar nos meios de comunicação social. Não é o que nós fazemos? Faz quase 40 anos que eu estou na Rádio Canção Nova, estou na TV Canção Nova, há 30 anos. Está aqui, né? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 906, coloca isso. Agora, outra coisa importante, olha aqui, parágrafo 907 do Catecismo, e que também está no Código de Direito Canônico, no Cânon 212. Isso aqui é muito importante. Olha o que diz aqui. De acordo com a ciência, a competência e o prestígio de que gozam, os leigos têm o direito e, às vezes, o dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja.
Olha o que está dizendo aqui, o leigo, de acordo com a sua, fala que ciência, competência, prestígio, né? É um direito dele, muitas vezes o dever, né? O dever de manifestar aos pastores sagrados a própria opinião sobre o que afeta o bem da igreja. E ressalvando a integridade da fé e dos costumes, e a reverência para com os pastores, o respeito para com os pastores, né? E levando em conta a utilidade comum e a dignidade das pessoas, deem a conhecer essa sua opinião também aos outros fiéis. Você entendeu o que está dizendo aqui? O parágrafo 907 do Catecismo e o cânon 212 do Código de Direito Canônico? O leigo tem o direito, às vezes, o dever de manifestar aos pastores da igreja aquilo que é importante para o bem da igreja. Claro, ele fala aqui, respeitando a doutrina, a fé e o respeito para com os bispos. Ele fala reverência para com os pastores. Não posso chegar aí na televisão, na internet e ficar aí falando mal de bispo. Não tem cabimento. Não é isso. Não é assim. Não é assim. Reverência para com os pastores, está escrito aqui. A gente pode falar, tem que falar, é um dever, é um direito falar, mas tem que ter reverência. Tá certo? O parágrafo 911 do Catecismo diz assim: na igreja, os fiéis leigos podem cooperar juridicamente no exercício do poder de governo da igreja, nos concílios particulares, nos sínodos diocesanos, nos conselhos pastorais, no exercício do encargo pastoral de uma paróquia, da colaboração dos conselhos de assuntos econômicos, da participação nos tribunais eclesiásticos, né? O leigo pode participar. Veja, meus irmãos, eu listei uma folha inteira aqui de citações que eu tirei, né, da igreja estimulando o leigo, empurrando o leigo para frente. E tem mais. Nossa atividade na universidade, meus irmãos, na universidade, infelizmente, está cheia de paganismo, está cheia de ocultismo, está cheio de ateísmo, laicismo contra a igreja. Como é importante hoje um jovem cristão leigo dentro da universidade, um professor cristão, um funcionário cristão dentro da universidade, falando de Deus. No mundo do trabalho, mesma coisa. No mundo do trabalho, né? Na família, quanta coisa importante. Na política. Eu quero terminar essa reflexão colocando aqui uma citação, várias citações dos papas, por exemplo, sobre a política. Nós temos a mania de achar que política é coisa que não presta, é coisa... Não, o Papa Francisco chama a política de a arte de fazer caridade. Paulo VI também já falava isso. Olha, eu vou ler o que o Papa Francisco falou esses dias. Escuta só, tem um vídeo do Papa Francisco sobre isso. Ele falou assim: envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. Não quer dizer que você vai ser candidato. Não, eu não sou candidato a nada, mas nós somos obrigados a se envolver na política. Nós não podemos fazer como Pilatos e lavar as mãos. Não podemos, diz o Papa Francisco. Temos de nos meter na política, porque a política é uma das formas mais altas de caridade, ele diz, como dizia Paulo VI. Por que a política é uma forma alta de caridade? Ora, claro, o que o político faz? O que um prefeito faz? O que um governador faz? O que um vereador faz? Ele busca o bem comum. Todo o dinheiro que nós pagamos de impostos vai para a mão dos políticos. Eles vão administrar esse dinheiro. Então, se esse dinheiro é bem usado para que a cidade tenha saneamento básico, para que a cidade seja limpa, para que a cidade tenha, por exemplo, socorro aos pobres, casa para quem não tem casa, saúde, postos de saúde nos bairros, é caridade, é a caridade do Estado. Mas se a gente abandona a política, ela cai na mão dos maus. Então o Papa Francisco fala aqui, olha, escuta só o que o Papa Francisco fala. Ele diz assim: a política está muito suja. Mas eu pergunto, está suja por quê?
porque os cristãos não se meteram nela com o espírito evangélico? E o Papa está puxando nossa orelha. Todo mundo fala, a política está suja. E ele fala, está suja mesmo. Mas por que está suja? Porque nós cristãos corremos dela. Porque nós cristãos, ele fala, não se meteram nela com o espírito evangélico. Deixa correr o barco. É a pergunta que faço. É fácil dizer que a culpa é dos outros. Mas e eu? O que eu faço? Isso é um dever. Trabalhar para o bem comum é um dever do cristão. Então a citação aqui também do Papa Bento XVI, que eu acho muito interessante, é uma citação de 2008, mas é do Papa Bento XVI, quando ele era Papa ativo, né? Ele falando para os bispos lá na Itália, foi no dia 15 de novembro de 2008, o Papa Bento disse assim, reitero a necessidade e urgência de formação evangélica e acompanhamento pastoral de uma nova geração de católicos envolvidos na política, que sejam coerentes com a fé professada, que tenham firmeza moral, quer dizer, não se venda, não se corrompa, né? Capacidade de julgar, competência profissional, saiba administrar, e paixão pelo bem comum. Essa palavra bem comum, que está na doutrina social da Igreja, aparece em todos os documentos. Sabe, então tem citação aqui, João Paulo II, tem uma citação aqui do Papa João Paulo II, na exortação apostólica dele, Christi Fidelis Laici. A Christi Fidelis Laici, que dizer, os cristãos leigos, é uma exortação do Papa João Paulo II, depois do sínodo dos bispos de leigos que houve no tempo dele no Vaticano. No número 42 da Christi Fidelis Laici, Papa João Paulo diz assim, para tornar uma sociedade cristã, no sentido que se disse de servir a pessoa e a sociedade, os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política. João Paulo II, Christi Fidelis Laici, 42. Os fiéis leigos não podem absolutamente abdicar da participação na política, ou seja, da múltipla e variada ação econômica, social, legislativa, administrativa e cultural destinada a promover orgânica e institucionalmente o bem comum. Bom, sabe, meus irmãos, tudo isso é isso que Jesus envia aos 72 discípulos. Somos nós, os leigos. Vamos para a universidade, vamos para o trabalho, vamos para a família, vamos para o mundo da diversão, mas levando Cristo, levando o Evangelho, salgando esse mundo com o sal de Cristo e com a luz do mundo. É isso que ele pede. E pede para nós rezarmos, para que haja, pedir ao Senhor da messe, para que mande operários à sua messe. Né? Rezar, adorar o Senhor no Santíssimo, para que ele mande vocações sacerdotais e religiosas para a nossa igreja. Está aí. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesta noite. Eu quero lembrar você que essa reflexão longa, eu não quero com ela substituir a homilia do sacerdote, não é isso. O sacerdote na missa, a homilia dele, o tempo é pequeno. A missa é de 1 hora só, normalmente. Então o sacerdote, ele usa ali no máximo, o sacerdote não tem condição de gastar o tempo que eu estou gastando aqui, ele gasta em 1 hora. Né? Ele não tem sentado aqui com os papéis do meu lado, não. Então, eu peço que não queiram comparar isto com as homilias do sacerdote, de jeito nenhum. São coisas diferentes. Aqui eu estou querendo fazer uma reflexão demorada, mais profunda, né? Como se fosse uma palestra que você vai assistir. Diferente da questão da homilia. Tá bem? Fique com Deus. Nossa Senhora te abençoe. Que você tenha um domingo cheio de paz, cheio da bênção do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.